Vamos falar um pouquinho então do nosso ciclo mensal, do nosso ciclo feminino agora, né? Esse ciclo que também é um ciclo da lua, mas antes de falar da lua e antes de falar dos doshas, eu gostaria de ressaltar que a gente precisa enxergar esse ciclo como um grande círculo, né? E que independente daquilo que como observadores nós coloquemos para fazer comparações, esse ciclo acontece dentro de nós, como ele acontece em toda a natureza. Então ele é um ciclo natural, estejamos nós sentindo e percebendo ou não, ele nos afeta. E claro que tudo aquilo que nós colocamos, a nossa percepção ganha cores, né? Ganha contornos, tudo aquilo para o que olhamos, o nosso cérebro físico, então ele começa a processar melhor e consegue fazer comparações e trabalhar com esses dados. Por exemplo, uma brincadeira comum, né, da gente estar na rua dirigindo ou como passageiro e fazer aquela brincadeira de quem vai encontrar um carro vermelho, quem vai encontrar um carro azul. E ainda que assim, estatisticamente, né, os números dos carros por cores não sejam iguais, você não tinha observado nenhum carro vermelho até então, e quando você começa a procurar por um carro vermelho, vários carros vermelhos aparecem. E você pode fazer isso com outras cores, como azul, amarelo, que são cores menos comuns, e ainda assim, aquilo que você se propõe a observar é como se viesse na sua direção. Você abre uma janela de percepção. Então, ressaltar dessa janela de percepção, e daí a importância da autoobservação de si mesma, eu quero voltar nessa ideia de que o ciclo é isso, né? Ele tem sempre dois polos, ele tem sempre um ápice, que a energia está lá em cima, e ele vai ter sempre um momento que a energia vai estar aqui embaixo, e a gente vai pontuar então esses dois momentos, né, como um momento de recolhimento, que nós já falamos bastante dele, e como um momento de expansão, e que é um movimento relacionado à fertilidade. Então, as relações que a gente faz com o ciclo da lua, em que pese também que a lua tem um aspecto físico mesmo bem influente sobre nós, porque ela influencia nas águas, né, internas do nosso corpo, assim como influencia a maré e todas as outras criaturas como nós. Em que pese tudo isso, existe também um arquétipo, né? Uma forma da gente ver. Então, a lua nova, ela corresponde a esse período de recolhimento, e o seu ponto oposto, então a lua cheia ou a lua plena, ela corresponde a um período de maior expansão. Tá? E pode ser que nós façamos o nosso trânsito por esses ciclos naturais com um ciclo interno que não seja exatamente o ponto que essa lua está no céu, mas observar o movimento da lua nos ajuda a perceber como a cada semana esse movimento tende a se modificar. Começando então pelo período de recolhimento, né? Ele é atribuído arquetipicamente à lua nova, à lua escura, né? Quando é mais escuro, nós dormimos melhor no escuro, nós temos também, né, percebendo ou não, mas nós temos no nosso sistema endócrino, então, glândulas que percebem tanto a nossa posição de pé e deitada, por isso a posição deitada para dormir é importante, quanto a nossa referência com o cosmo, que é o trabalho da nossa glândula pineal. O Dr. Sérgio Felipe traz esse estudo, ele fala muito disso. Então, os nossos ciclos são regidos pela glândula pineal, né? É ela que percebe não só em nós, mas nos outros animais, nas espécies migratórias também, e nos dá uma referência, inclusive, de posição, né, que nós estamos no globo, porque a nossa posição no globo terrestre, ela é referenciada nos sistemas cósmicos, nas estrelas. Então, esse movimento da lua, quando a lua está nova, quando a lua está escura, e isso acontece só por 2 dias, ele corresponde a um período de recolhimento. E esse período de recolhimento no Ayurveda, ele é atribuído ao dosha Vata. Tá? Então, nesse período, corresponde, né, à introspecção e corresponde à característica positiva do dosha Vata,
que é a criatividade. E o elemento éter, o Doshavata, ele tem o seu movimento regido, né, por área éter. O elemento éter vai trazer a ideia de espaço. Então, também um arquétipo bem conhecido nosso, que é a tenda vermelha, que é o círculo onde as mulheres se reúnem, está relacionado com esse útero. O útero é espaço, falei isso no vídeo anterior, né? Então, é esse lugar de estar internamente dentro do útero, num espaço delimitado, e a partir do espaço é que acontece a criação na cosmologia, na filosofia San, que é o espaço, é o primeiro elemento, né? Então eu tenho que ter um campo, eu tenho que ter um espaço, eu tenho que ter um lugar onde as coisas se manifestam, e a manifestação de alguma coisa é o movimento criativo, né? É criar, então, é manifestar alguma coisa nesse espaço. E o segundo elemento, e ele se forma a partir do espaço, é o ar, né? Então, o ar vai, o vento, né? Que dá nome muitas vezes à vata também, por ser um conceito muito parecido, é esse movimento criativo, é esse movimento que uma hora tá aqui, outra hora tá ali, é esse movimento múltiplo de múltiplos interesses, de curiosidade, né? E de se criar algo novo, ou de se fazer trabalhos manuais, tá relacionado também com a nossa pele, tá relacionado com uma percepção sensorial, então o sentir mais as coisas, né? Essa sensibilidade, tudo isso está relacionado ao Doshavata. E no nosso ciclo feminino, além do que nós habitualmente percebemos, porque o desequilíbrio, a Vikriti, né, é a primeira coisa que nós percebemos, e aí a gente pensar as coisas que eu faço para pacificar esse vata, e é um raciocínio correto, as nossas falas aqui no grupo estão muito pautadas nisso, mas nesse momento eu quero chamar vocês para a beleza de vata, para o talento de vata, né? E para que o quanto esse momento de recolhimento, então no yoga ele é representado pela postura da criança, né? É o que a gente faz no yoga, que é sentar sobre os calcanhares e deitar o tronco sobre os joelhos. Então eu me volto não só para baixo, né, a testa conectada na terra, então essa conexão com a mãe terra, mas eu me volto para mim mesma. Quando eu vou convergir o meu olhar para baixo, eu tô olhando para o centro do meu peito, eu tô olhando para o meu eu mais profundo, né? E é a partir dessa conexão profunda consigo mesma que nós manifestamos. Então, criar, o movimento criativo, ele pode ser visto também como uma manifestação da nossa essência, dos nossos desejos, das nossas vontades, né? E a expressão dos nossos talentos no mundo. É aquilo que a gente quer trazer do eu mais profundo. A gente está acostumado a pensar nesse eu superior, nesse eu sou como uma figura que está acima, né? Até pela conexão do chakra da coroa com o cosmo, mas na verdade, se eu olho para mim mesma, é a partir então do meu centro, né, como pessoa, que eu vou manifestar. Tá? E essa manifestação, ela acontece, né, em ordem ascendente, então ela vem desde o chakra básico para cima. A nossa manifestação da existência, ela tem essa sequência, né? O chakra básico, onde eu percebo quem sou eu nesse plano de existência, nessa pessoa que fala aqui agora, com as minhas características aterrada, né? Porque o chakra básico é o nosso ponto de conexão com a terra, e a partir daí eu passo, então, a área dos desejos, né? O segundo chakra seria a manifestação do experimentar, prazer sensorial, né? Gosto, cheiro, a percepção das luzes, as cores. A nossa relação com o mundo, ela é baseada em experimentar, o tato, né? Eu preciso pegar, eu preciso aprender, né? Que é pegar, segurar e trazer para mim. Então, a nossa relação com o mundo, ela vai evoluindo a partir daí. E depois, então, que eu tô ancorada, que eu experimento o mundo ao meu redor, aprendo, eu vou para o chakra da região solar, onde aí eu vou me expressar no mundo, no plano material, na existência. Então, essa seria a nossa, esses 3 primeiros chakras, né, seria a nossa primeira base de expressão. E aí, aquilo que eu sou,
e manifesto no mundo para as pessoas que estão aqui ao meu redor, cresce então como amor incondicional a partir do plexo cardíaco, do chakra do coração, né? Que é o nosso quarto chakra. E a partir daí, então, eu vou expressar a minha verdade interior e aí a gente vai subindo, né? Eu vou abrir a minha visão para o cosmo e eu vou me reconectar. Então, eu venho lá de cima, ancorando, firmando na terra. Preciso tocar a existência, experimentar a existência, ter experiências e fazer esse retorno, né, à conexão com o todo, que é uma escala de subida nessa linha dos chakras. Tudo isso está relacionado com esse período, porque o menstruar, né, e no ciclo, assim, essa lua nova, ela está relacionada ao período menstrual, quando sangramos, o útero se abre em direção à terra. Nós sangramos na direção da terra a partir de um subdosha de vata que nós chamamos de apanavaio e que também rege as nossas eliminações, as nossas excreções, né? Principalmente fezes e urina. Então, o funcionamento do nosso intestino já no sistema físico é uma das primeiras coisas que a gente trata no Ayurveda com relação ao ciclo menstrual feminino. O primeiro olhar e vários tratamentos, inclusive o uso de enemas, está relacionado ao funcionamento do intestino. E aí vocês também vão fazendo as conexões de vocês, né? O fluxo da urina é importante, no Ayurveda não se segura vontades, né? Não se guarda as vontades para depois, então seguir o fluxo natural, a vontade do corpo de eliminar, principalmente de urinar, é extremamente importante para a nossa saúde como mulheres. E isso nos joga assim a milhares de reflexões, porque já existe a partir daí uma certa repressão, né, do próprio corpo, pensando assim na postura, no cruzar de pernas e às vezes até do uso dos banheiros. Nós aqui, né, no país onde vivemos, temos todos esses senãos com a higiene, com o uso dos banheiros públicos, e a mulher então desde muito criança, né, ela vai criando um desconforto nessa questão de urinar. E aí nós vamos entender por que nós, como população, a gente tem essa série de questões, como por exemplo, ter cólicas, né? Que as meninas começam a ter cólicas nos seus primeiros períodos, porque lá desde antes da sua menarca, então elas já vêm dentro de um contexto social no qual a expressão feminina enquanto corpo, movimento, né, e fluidez de preciso urinar, vou ao banheiro agora, onde estou, em qualquer lugar, né, e vou me sentar e urinar completamente, até o que seria mais fisiológico e adequado se a gente pensar nos grupos indígenas e mais naturalistas, né. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Moisés Paciornik, que falava disso, né, de que a gente precisaria acocorar no chão, né, a gente precisaria fazer um agachamento, e nós aqui não temos esse hábito, o uso das cadeiras, dos sofás e tudo mais. Então, tudo isso vai nos afetando desde a infância, e quando acontece essa primeira menstruação, essa primeira menarca, o organismo nos retorna isso na forma de pequenos desconfortos que já são desequilíbrios, né? Então, para o Ayurveda, não é natural ter sintomas relacionados à menstruação. A menstruação, sim, menstruar, sangrar é um ato natural. E ele tem um sentido profundo de extravasar as nossas emoções. Então, é nesse período também de recolhimento que ocorre o sangramento, né, em que eu vou descarregar toda a carga emocional, mental e tudo aquilo que me aconteceu durante o mês anterior. Por isso que é importante preservar a mulher nesse período. E aí eu vou encerrar o vídeo, né, aqui nessa parte falando desse período, eu já vou provocar vocês com uma reflexão, porque culturalmente, quando nós ouvimos que mulher menstruada não cozinha, que mulher menstruada não molha os pés e várias outras coisas, elas vão ter relações com a fisiologia, com esse apanavaio, com esse vata que não pode resfriar-se, e elas vão ter relações também de proteção da mulher por sua família. Então, as nossas ancestrais, avós, bisavós, elas viviam em um contexto
que eu acho que posso classificar como machista, né? Mas para proteger estas meninas, então criavam-se esses mitos para que essas meninas, para que essas mulheres pudessem se recolher, né? Se eu digo que essa mulher não pode colocar a mão na comida porque ela vai estragar a comida se ela cozinhar, eu também a estou preservando de tarefas domésticas que, se vocês pensarem em fogão a lenha, panela de barro, eram tarefas que exigiam força física, né? Eram tarefas exaustivas. Então, fazendo um paralelo disso para cá, o Ayurveda vai nos propor, por exemplo, que a gente não vá para academia, que a gente não faça atividade física pesada, que a gente fique em atividades mais leves nesse período de recolhimento, e em termos de saúde da mulher, isso faz todo sentido. Eu quero ouvir de você a sua reflexão a esse respeito. Quero que você volte lá para sua infância, para sua adolescência e analise como foi a sua vida, né? Porque a informação que nós temos é agora, assim. Então, eu não pude me preservar. E o que me aconteceu como consequência disso? Eu acho que essa grande tomada de consciência, ela é também uma reparação para o nosso corpo, e a gente pode fazer esse retorno, né? Se você teve um contexto privilegiado na sua família, na sua casa, maravilhoso, e quero que você comente, né? E a gente precisa conversar a respeito dessas coisas, falar, ouvir, né? E pensar a respeito disso é o que realmente vai nos transformar. Tá? E aí a gente vai seguir na sequência, né? Farei próximos vídeos olhando para esse ciclo como um todo, mas nesse momento a gente vai começar por esse ciclo de recolhimento, já que eu falo tanto dele, e aproveita para analisar também como são as suas ideias, como é a sua criatividade, né? O Domênico De Masi trouxe isso, o ócio criativo, o que vem quando você se recolhe. Pense nesse período, independente da fase da vida que você está, independente da lua que estiver no céu, observe dentro do seu mês, né? Quando é que você tem esse período? Ele dura 2, 3 dias? Ele dura uma semana? Né? Qual é o momento que você tem essa vontade de sentar, costurar, escrever, desenhar, enfim, de estar consigo mesma, de colocar ali, né, as suas coisas para um autocuidado? É importante a gente identificar esse período, porque ele vai nos curar, e isso vai se tornar cada vez mais especial, tá? Então, esse primeiro período é um período Vata, associado à lua nova, mas não necessariamente que tenha que acontecer nela, e associado também ao período menstrual, ou como a gente chama na ginecologia natural, a nossa lua, né? Qual é a nossa lua? Nós podemos analisar isso também, qual é a lua que tá lá no céu quando eu sinto vontade de me recolher, e essa vai ser a minha lua, tá? Quero ouvir vocês depois. Por hora, muito obrigada, e eu desejo ótimas reflexões. Beijo grande.